Caríssimos irmãos e irmãs, nosso último encontro, falei do relacionamento de Jesus com o Pai, a paternidade divina em Jesus. E foi muito bonito, mostrando como Jesus viveu esta união com o Pai. Agora vamos pedir ao Espírito Santo para nos iluminar e fazer uma meditação sobre como nós devemos ter essa relação com o Pai, segundo as palavras de Jesus, de uma maneira assim muito geral. Divino Espírito Santo, vinde, iluminai a mim e aqueles que estão me ouvindo, para que sejamos iluminados e possamos, com o dom da sabedoria e da ciência e da inteligência, compreender e saborear as palavras do Evangelho, as palavras de Jesus. Por outro lado, peçamos também a Nossa Senhora, aquela que é toda santa e toda pura, toda cheia do Espírito Santo, a que cari também, para que ela que recebeu o Espírito Santo e compreendeu todos esses mistérios e os meditava no seu coração, e nos ajuda a entender o que o seu Filho quis dizer para nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Volto a dizer, caríssimos irmãos e irmãs, falamos no último encontro sobre as nossas relações, ou melhor, a relação de Jesus com o Pai, a sua união. E vimos que Jesus teve união profunda com o Pai, união de amor, união de essência, união de vontade, união de fim, união de origem, união de compreensão, união de incompreensão, união de expressão, união de missão, união de glória, união de palavras. Mas, e nós? Nós que somos filhos, e aprendemos antes, penúltima palestra, que somos filhos do Pai, o Pai também é nosso Pai. O Pai de Jesus é nosso Pai. Eu acho tão bonito isso. Nós não vivemos muito na prática essa realidade. Deus, Pai de Jesus, é meu Pai, é nosso Pai. Jesus diz, quando rezar, dizei, Pai nosso, dizer o nosso Pai. Nosso Pai. É nosso Pai. Ele não disse, dizei, Deus Todo-Poderoso, não, Pai nosso. Vamos aprofundar nessas palestras agora um pouquinho o que é ser filho do Pai Eterno. Hoje, seguindo a Bíblia, ouvindo as palavras de Jesus, vamos ver como é a base desse nosso relacionamento. Caríssimos, Jesus apela para a nossa fé pelas obras do Pai que Ele realiza, criando assim um triângulo de ligação pela fé entre nós, Ele e o Pai. Veja se você me entende o que eu quero dizer. Ouçam a palavra de Jesus, a palavra que está no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 38. Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Obras do Pai, fé da nossa parte em Jesus. Mas se as faço, mesmo que não acrediteis em mim, crede nas obras, a fim de conhecerdes sempre mais que o Pai está em mim e eu no Pai. Então, pelas obras de Jesus, vamos ter fé e acreditar em Jesus, que Ele está no Pai e o Pai está nele. A conclusão é que há um triângulo de fé e de amor. Esse triângulo se forma quando alguém recebe o Filho, quer dizer, o Filho de Jesus, pois aceitá-lo é aceitar o Pai. Cristo é, pois, o intermediário entre nós e o Pai. João 12, escutem bem. Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas em quem me enviou. E quem me vê, aquele que me enviou. E quem me vê, vê aquele que me enviou. Se aceitamos, pois, o Pai, temos de aceitar também o Filho. E se aceitamos o Filho, aceitamos o Pai. Credes em Deus, crede também em mim. Se acreditamos em Deus, temos de acreditar em Jesus. Se aceitamos o Filho, como eu disse há pouco, aceitamos na mesma hora o Pai, porque Ele é o único caminho ao Pai, sua verdadeira revelação. Veja, Pai, Filho, nós. Cremos no Pai, cremos no Filho. Cremos no Filho, cremos no Pai. As obras do Filho nos mostram o Pai. E mostra que o Filho, quem é o Filho. Portanto,
se aceitamos o Pai, temos de aceitar também o Filho. Se aceitamos o Filho, aceitamos o Pai. Está lá na Colossenses. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Se me conheceis, também conhecereis o meu Pai. E agora o conheceis, mas e o viste? Quem me viu, viu o Pai. Aliás, está em São João, capítulo 14. Eu falei Colossenses, mas São João, capítulo 14, versículos 6, 9. Jesus, na verdade, agora sim, na carta aos Colossenses, capítulo 1, Jesus é a imagem visível do Pai invisível. A imagem visível, Jesus é a imagem visível. Por isso vocês entendam que alguns santos se apegam tanto a Jesus, como é o caso de Santa Teresinha, como é o caso de São Paulo, se apegam muito a Jesus, porque ele é a imagem visível do Pai invisível, do Deus invisível. A imagem em todos os sentidos, de bondade, misericórdia, de perdão, de divindade, de tudo. Por outro lado, Jesus não é somente nosso intermediário na fé, mas também intermediário na intercessão. Nós vamos ao Pai pela fé em Jesus, mas também por intermédio de Jesus. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Novamente, nós somos ligados ao Pai, pedindo agora, intercedendo, por meio de Jesus. Jesus é o único mediador entre nós e o Pai. Pois, como diz São Paulo, na carta a Tito, há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Um homem, Jesus Cristo, que se deu em resgate por todos. 1 Tito, capítulo 2, versículo 5. É interessante isso. Porque logo a gente pergunta, e a missão, por exemplo, do sacerdote? Ele é mediador? É. Mas veja bem, nós, Jesus, o Pai, Jesus e nós. Entre Jesus e a humanidade, foi colocado pelo próprio Jesus um intermediário, um mediador, era melhor dizer intermediário, né? Intermediário. Porque é igual a nós, como está na carta aos Hebreus, na nossa fraqueza humana, esse intermediário vive isso, compreende, ele participa da nossa fraqueza e Jesus dá a ele o poder de transmitir a sua palavra, a sua graça pelos sacramentos. Mas para o Pai, como eu disse, Jesus não é somente o intermediário da fé, mas o intermediário na intercessão. Por outro lado, Jesus apela para o Pai para que por suas obras, os homens possam aceitá-lo como seu enviado. Veja bem, Pai, dou-vos graças porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas digo isto por causa da multidão que me cerca, para que creiam que me enviaste. O Pai dá a graça para que nós possamos crer em Jesus, aceitá-lo. Portanto, aceitando Jesus, aceitamos o Pai. E aceitando Jesus, o Pai, temos acesso à casa do Pai. Somos herdeiros do reino. Está lá em João, capítulo 13, versículo 2, versículo 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Então, crendo em Jesus, crendo no Pai, nós nos tornamos herdeiros do céu. Ou, como diz São Paulo, co-herdeiros de Cristo. Bonito, né? Como é profunda a nossa fé. Não devemos ficar apenas no blá blá blá, no que a gente vê, às vezes, muitas vezes até coisas que não agradam, e começamos a dizer não gosto disso, não gosto daquilo. Aprofundemos a fé católica, e vamos descobrir que é um tesouro, é um manancial, é uma beleza sem fim, é uma riqueza profunda que nos transforma e transforma toda a nossa vida.
Agora, caríssimos irmãos, já aqui na terra, nós começamos a glorificação do Pai, quando aceitamos Jesus. Veja aqui Jesus, meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Que bonito. Se seguimos Jesus, o Pai é glorificado. A glória total, perfeita, em plenitude, será no céu. Mas aqui podemos dar essa glória ao Pai, aceitando Jesus, aceitando o seu Evangelho. E Jesus mostra que ele é um exemplo de filho para com o Pai, para nós. Devemos aproveitar. Veja, João 15. Se observais os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os preceitos do Pai, e permaneço em seu amor. Portanto, temos que guardar os mandamentos. A fé sem a obra é morta. A fé tem que ser provada pelo cumprimento dos mandamentos. Amar a Jesus é guardar os seus mandamentos. E guardando os seus mandamentos, nós estamos fazendo a vontade do Pai. E aqui damos a prova da nossa fé e a prova do nosso amor. Jesus insiste que devemos fazer a vontade do Pai. Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem entra? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, fé, obediência, as duas atitudes básicas do relacionamento do filho com o Pai. Ou seja, nossa, de cada um de nós, com o nosso Pai do céu, por meio de Jesus. Então, Jesus nos ensina que fé e obediência são atitudes fundamentais para nosso relacionamento com o Pai. Mas veja bem, eu ainda não entrei no cotidiano, no prático. Estou meditando com vocês a base teológica, mística do relacionamento de cada um de nós, batizado, cristão, com o Pai do céu. João 16. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e creste que vim de Deus. Novamente, triângulo. Homem, mulher, criatura humana, Jesus, o Pai. Fé, obediência. Creio no Pai, creio no Filho. Creio no Filho, creio no Pai. O Pai e o Filho se voltam para nós. Nós entramos, glorificamos o Pai e começamos a caminhada para a casa do Pai. Na linha do amor ao Pai, Jesus deseja para os que o recebem uma unidade semelhante àquela que existe entre ele e o Pai. Pai Santo, guarda-os em teu nome, este nome que me deste, para que sejam um como nós. Meu Deus do céu, um como nós. Isso é profundo demais, é lindo demais. João 17, 11. Ser um como o Pai. Falando sobre a caridade, sobre o amor a todos, Jesus disse: eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Deste modo, vos tornareis filhos do vosso Pai, que está nos céus. Portanto, é uma perfeição sem limites, porque é uma semelhança com Jesus. Eu vejo muito bem isso na hora da transfiguração. O Pai fala: este é meu filho amado, escutai-o. Shema. Shema quer dizer ouvir com atenção, prestar atenção para botar em prática, para ser semelhante. Na medida que você se assemelha a Jesus, você é mais amado pelo Pai. Muito bem. Jesus disse que ele é a luz dos homens, a luz do mundo. E também, mais tarde, vai dizer que nós somos a luz. Por quê? Veja bem, luz significa claridade, significa limpeza, sinceridade, portanto, a verdade. Se vê como ela é. Sem luz, nós não vemos como o objeto é, a pessoa é. Jesus é a expressão, é a imagem visível e perfeita do Pai.
porque ele é tal qual o Pai, sendo outra pessoa, distinta, mas na essência igual. Então, verdade em si, verdade que ilumina todo homem que vem a este mundo. Jesus deseja, portanto, que nós sejamos como ele, luz do mundo. Justamente porque devemos ser testemunhas da verdade, devemos ser claridade, devemos ser aquilo que é, devemos ser como Jesus, a imagem do Pai. Sendo semelhante a Jesus, nos tornamos queridos do Pai, nos tornamos mais semelhança do Pai, iluminamos o mundo, como Jesus ilumina. Portanto, fé em Jesus e no Pai, amor a Jesus e o Pai, obediência à vontade do Pai e aos mandamentos de Jesus, verdade, ser aquilo que é, ou seja, a luz, a claridade, a perfeição, a plenitude, como Jesus. Então, aí já temos alguns exemplos do comportamento em geral de cada criatura com Deus nosso Senhor. Vamos ver aqui. Jesus Cristo é Deus, tendo recebido tudo de seu Pai. Portanto, Cristo nos ensina que seremos filhos do Pai na medida que soubermos receber dele, esperar dele, ouvi-lo, obedecer, seguir seus passos. Nessa obediência total ao Pai, Jesus se encarnou para reestruturar o universo, fazer da humanidade a grande família de Deus. Desse fato aprendemos que, como filhos do Pai do céu, temos que viver encarnado nessa sua família da terra, nossa família da terra. Não só ajudando aos outros, mas também recebendo e aprendendo com os outros. Por isso, devemos ser misericordiosos com os outros, como o Pai Celeste é misericordioso. Como tudo fica, é perfeito, é uma dialética perfeita, é um conjunto harmonioso a doutrina de Jesus e a mística cristã católica. Caridade, serviço, fé, amor, eis as pilares do nosso relacionamento com o Pai. Caríssimos irmãos, por hoje basta, ou melhor, por agora, que voltaremos logo em breve, para conversar um pouquinho mais, aprofundar essa paternidade, ou melhor, essa ligação com o Pai Celeste. Muito obrigado pela atenção, faço votos que sejam felizes, vamos ser filhos autênticos do Pai. Amém.